Fala comigo, galera, Vini na área, como é que vocês estão? Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal onde a gente fala bastante do mundo das apostas esportivas, tá? Dicas, palpites, análises, prognósticos, e vou começar a soltar bastante vídeo interessante para vocês aqui, voltado com bastante conteúdo pro mundo das apostas, beleza, galera? Bom, quem tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda bastante o pai a tá trazendo conteúdos exclusivos para vocês aqui diretamente no YouTube, fechou? E bom, como falei ontem, o pai tá de parceria nova, tá? O pessoal da Odds Sports acabou migrando para Forbet, então você que está chegando agora, clica no link aqui embaixo, faz o cadastro na Forbet. Forbet, a melhor casa de aposta, mesmo esquema da Odds Sports, tá? Porém, agora o pai é Forbet, beleza? Melhor cotação, melhor casa de aposta nacional, depósito por Pix, saque por Pix, é o mesmo esquema de sempre, fechou? E tava dando uma olhadinha lá, a cotação para a vitória do Real Madrid no clássico de hoje é a melhor que tem no mercado, fechou? Então, aquele abraço, satisfação pessoal da Forbet e vamos que vamos, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo, que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque amanhã, sábado, amanhã domingão, dia 12 de fevereiro, grade recheada, muitos jogos pra gente estar acompanhando, fechou, galera? Então, bora pro vídeo, bebê, vem comigo e vamos que vamos, beleza? Bom, então pra gente começar, 10 horas da manhã, lá na La Liga, a gente tem um jogo entre Getafe e Rayo Vallecano, tá bom? Ambos os times brigando em posições opostas no campeonato. Rayo Vallecano, quinto colocado, que por sinal, que campanha do Rayo Vallecano na primeira divisão da La Liga, hein? Pelo amor de Deus, tá jogando muita bola dentro de casa e fora de casa. Viaja até Getafe para enfrentar o Getafe, que é o vice-lanterna com 20 jogos, tem 10 derrotas e 4 vitórias, soma apenas 18 pontos no campeonato, tá? Já o Rayo vem com 20 jogos, 9 vitórias e 5 empates. É um time que tá numa fase muito bem, tá numa ascensão no campeonato muito boa, tá? Ele vem de 5 jogos jogando fora, ele vem de apenas uma derrota, que foi uma derrota que ele teve no jogo da Copa da Espanha, tá? Que foi, se eu não me engano, contra a Real Sociedad, tá? Foi o único jogo jogando fora de casa que o Rayo Vallecano perdeu nas últimas rodadas, tá? E ele marcou em 3 dos últimos 4 jogos, então tá com um ataque muito reguladinho, muito certinho o time do Rayo Vallecano. Por outro lado, enfrenta um Getafe que jogando em casa nas últimas 5 partidas vem de 3 derrotas consecutivas, tá brigando pela má fase, tá oscilando bastante nesse campeonato, porém de um tempo pra cá, vem numa fase que é só decadência, tá? E nos últimos 5 jogos, ele acabou sofrendo gol nos 5, beleza? Então vamos ficar atento a esse jogo aqui, porque pra mim é um jogo onde temos um dos melhores ataques da competição, Rayo, que vem fazendo bastante gols, vem jogando muito bem ofensivamente, enfrenta o Getafe, que tem um dos piores defesas da competição, um time que vem sofrendo bastante gols, beleza? É assim, se a gente der uma olhadinha aqui nesse PDFzinho, nesse auxílio que a gente tem aqui, o Getafe tem uma média de 0,85 gols marcados por jogo e o Rayo uma média de 1,35. Isso dá o que eu te falei do grande crescimento do valor do poderio ofensivo do Rayo, tá? E o Getafe, ele ficou sem sofrer gols em apenas 30% dos jogos, ou seja, 70% dos jogos ele sofreu gol. E pra mim é o que vai estar me agradando, a gente tá buscando o gol do Rayo Vallecano na partida numa odd 1,55, tá? Então o Rayo Vallecano para marcar a qualquer momento é a primeira diquinha lá da Espanha, beleza? Bom, 10h30 da manhã, a gente tem o jogo entre Evergreen e Feyenoord, se enfrentam pelo campeonato holandês. Evergreen, 8º colocado da competição, recebe o Feyenoord, que é o vice-líder, na verdade é o líder, tem um jogo a menos. O AZ Alkmaar ontem meteu 5 e acabou passando o Feyenoord na tabela de classificação, tá? Então assim, atenção, esse time do Feyenoord é o time que tem o melhor ataque, a melhor defesa, tem uma média, se eu não me engano, de 2,25 gols por partida e uma defesa muito sólida, sofrendo apenas 0,90 gols em cada partida, beleza? Já enfrenta um time do Evergreen que sofreu 5 gols nos últimos 5 jogos, tá? Ele tem uma média de quase 2 gols sofridos por jogo, mais de um gol por jogo, tá? E em casa, nos últimos 5 jogos, ele levou 4 sapecadas, tá? Sofreu 4 derrotas consecutivas no jogo, tá bom? Então assim, é um jogo para vitória do Feyenoord, não tem como a gente buscar isso. Os últimos confrontos entre eles são confronto de gols, tá? 3-0 Feyenoord, 3-1 Feyenoord, teve um 4-3, teve um 3-0. Então é jogo para gols e em se tratar de ambos os times que brigam ali em partes opostas da tabela, tá? Vitória do Feyenoord, odd 1,67, a nossa diquinha lá na Holanda, beleza? Bom, 11 horas da manhã, Inglaterra, Premier League, Leeds United e Manchester United se enfrentam de novo, tiveram um jogo agora semana passada, tá? O Leeds, que vem na 17ª colocação, né? Se eu não me engano, 17ª colocação, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá?
tá? Tá brigando ali com Bournemouth, Everton e Southampton na parte de baixo, porém, uma vitória do Leeds coloca o Leeds em 21 pontos ali encostado com o Leicester, tá bom? Leicester que tá ganhando agora do Tottenham nesse exato momento, então Leicester vai estar ainda a 24 pontos ali. Porém, uma vitória do Leeds coloca o Leeds um pouco mais acima. Recebe o Manchester, que pra mim, como visitante, tem uma das melhores campanhas, tá 5 vitórias e no geral tá em terceiro colocado, encostou no Manchester City, fechou? Então assim, atenção a esse jogo, pra mim esse jogo é um jogo pra vitória do Manchester, porém, vamos ficar de olho, porque o jogo passado tivemos uma surpresa aí no Old Trafford, o Leeds começou abusado, fez um gol com 1 minuto de jogo, depois meteu 2-0 e o Manchester foi buscar no final, só não virou, o Fred perdeu um lance ali, um gol cara a cara, tá? E um dado importante que eu vou estar trazendo para vocês aqui. Nos últimos 10 jogos do Manchester United, ele marcou em 10 partidas. Ou seja, tá com uma crescente muito grande no ataque. E isso se deve ao grande momento de Marcus Rashford. O Rashford vem jogando um bolão, não tem como, tá? E ele tem feito 2 gols ou mais nas últimas 6 partidas. Já por outro lado, ele enfrenta um Leeds que concedeu nos 8 jogos, ele concedeu nas últimas 10 partidas, em 8 acabou sofrendo gol, tá? E ele vem de 8 jogos sem vencer, ou seja, tem 8 jogos que o Leeds perde ou empata. Então assim, tem um favoritismo pro lado do Manchester? Tem sim, tá? Os últimos confrontos entre eles, como eu falei, é confronto marcado por gols. Tivemos um 2-2 na semana passada, 4-2, 5-1 e tivemos aqui um 6-2. Então, o único jogo que saiu fora do padrão foi esse em 2021, que teve um 0-0 na casa do Leeds, tá? Então, é um jogo para gols, é um jogo pra gente estar buscando o mercado de ambas, até o mercado de ambas marcam me agrada bastante, mas a odd tá muito ruim. Eu vou estar de olho no mercado de mais de 2,5 gols, odd de 1,67 já no pré-live, tá beleza, tá filé, chama que chama, beleza? Bom, meio-dia e 45, também no campeonato holandês a gente tem Ajax recebendo o Alwijk, tá? Esse time do Alwijk é um time que veio da segunda divisão, porém vem em uma bela partida, vem numa bela fase de classificação, tá? O Ajax terceiro colocado e o time do Alwijk, acho que é assim que fala, se não for assim me perdoem, tá? Vem com 20 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. É o time, um dos times que mais empata na primeira divisão. Enfrenta um Ajax que vem de 11 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. O time do Ajax veio oscilando bastante. No jogo passado teve uma bela partida que enfrentou aí contra o Feyenoord, fez um gol lá com o Mohamed Kudus, então tá crescendo, tá indo pra cima e com essa vitória ele fica encostado com o Feyenoord com o número de pontos, 43 pontos, lembrando que o Feyenoord joga amanhã também, tá? Um detalhe muito importante que a gente tem aqui, o Ajax, ele vem de 10 partidas sem perder, tá? Nas últimas 10 partidas, o dupla chance a favor do Feyenoord, do Ajax, tá bom? E nos últimos 8 jogos, ele tem feito 2 gols ou mais, tá? Nos últimos 8 jogos, 2 gols ou mais, ele tem uma média de 2,80 gols feitos por partida. Atenção a isso, tá? Já o time do Alwijk, nos últimos 4 jogos fora, ele vem de 4 derrotas, tá? Então, é um time fraco quando joga fora de casa. Você pode ver aqui que quando joga em casa, tem uma bela campanha, mas quando joga como visitante, tá lá embaixo. Vem de 4 derrotas seguidas, tá? Essa odd do Ajax de vitória tá muito esticadinha. O mercado de over 1,5 gols tá muito esticadinho também, tá? O que mais me agradou, dando uma olhadinha aqui nas casas de apostas, é o mercado de Ajax HTFT. Ajax para ganhar o primeiro tempo e ganhar o segundo tempo, tá? Tá dando uma odd 1,55, é o melhor mercado pra gente estar buscando no jogo do Ajax. Fechou, galera? Bom, 1h30 da tarde temos um jogão entre Manchester City e Aston Villa, jogo válido pela Premier League, 22ª rodada, tá? Manchester City, segundo colocado, uma das melhores campanhas aí, brigando com o Arsenal, buscando o Arsenal que tá jogando agora, acabou empatado o primeiro tempo, vamos ver como é que vai ser o segundo tempo do Arsenal, recebe o Aston Villa, tá? O Aston Villa que tem 28 pontos no campeonato, que como visitante tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, tá? É um time que não joga muito bem como visitante e enfrenta como mandante o melhor time, o time do Manchester City, que tem apenas 1 empate, 1 derrota e 9 vitórias, beleza? Trazer um dado importante aqui pra gente estar dando uma olhada, tá? O time do Manchester City tem o melhor mandante e tem 5 jogos, ele vem de 4 vitórias e 4 vitórias e 1 empate quando recebe o Aston Villa. Então uma superioridade muito grande no time do Manchester City. Para mim eu coloco o Manchester City em uma prateleira totalmente diferente do time do Aston Villa, tá? Aston Villa que tem bastante desfalques, Felipe Coutinho vem machucado, tem bastante desfalques, então vem brigando bastante aí nesse meio de tabela, beleza? O Aston Villa nos últimos 10 jogos ele marcou nos 10, tá? E nos últimos 5 jogos ele acabou cedendo gol em 4 deles. Então é um time que faz bastante gol, porém é um time que leva bastante gols também, tá? A média de 1,48 gols sofridos. Recebe, enfrenta o melhor mandante do campeonato e o melhor ataque com 2,52 a média de gols, tá?
Vou ser um pouquinho mais ousado aqui nessa tip e vou ser um pouquinho mais abusado, por quê? Vamos puxar os últimos jogos aqui entre Manchester City e Aston Villa, 1-1, 3-2 e 2-1. Então assim, nos últimos 4 jogos entre eles, acabou batendo o mercado que mais me agrada, que é o mercado de ambas marcam. Por quê? O ataque do Aston Villa é um ataque muito bom, muito bacana mesmo, pena que a defesa é muito pior e acaba sofrendo muito mais gols, beleza? Então amanhã Aston Villa e Manchester City, ambas marcam odd 1,95, fechou? Bom, depois saindo da Inglaterra, dando um pulinho lá na Itália, a gente tem Juventus e Fiorentina se enfrentando na casa da Juve, tá? Juventus, 10ª colocada, tá num processo de recuperação após ter perdido 15 pontos aí, enfrenta e recebe uma Fiorentina que tem 21 jogos, apenas 24 pontos, tá? Tem mais derrotas do que empates e vitórias. Como visitante, o time da Fiorentina não é muito bacana, tem apenas 2 vitórias e acumula 5 derrotas no campeonato. E como mandante, a Juve está entre os 4 melhores com apenas 1 derrota, tá? Bacana a gente abrir um parênteses aqui a esse time da Juve, tudo bem? Primeiro de tudo, a Juve acabou perdendo alguns jogadores depois do escândalo que teve, então tá nessa briga aí política, tá nessa briga entre torcida, diretoria, jogadores, então é um time que eu não consigo confiar muito, porém, tá? O time da Juve nos últimos 12 jogos acabou ganhando ou empatando em 10 dele, tá? Então uma média muito boa mesmo, tá? E nos últimos 6 jogos ele vem de 1 derrota, 1 empate e 4 vitórias, então tá uma ascensão bacana, parece que pode ser que começou a encontrar o seu belo futebol, tá? Recebe uma Fiorentina que não venceu 4 dos últimos 5 jogos, porém marca gols. É muito interessante isso. A Fiorentina é um time que marca gols, porém cede muito mais gols do que marca. Tem uma defesa muito ruim, beleza? E acabou sofrendo o primeiro gol. Ela sofreu o primeiro gol em 4 dos 5 jogos que teve nos últimos jogos, tá? Então assim, se a gente der uma olhadinha aqui, o time da Juve é um time que tem uma média de 1,57 gols e tem uma defesa bem sólida, menos de 1 gol por jogo. Já a Fiorentina, ela sofre mais gols do que faz, isso dá com que ela tenha esse problema aí, tá? E ela ficou sem sofrer gols em apenas 19% dos jogos, tá? Então assim, vitória da Juve, bacana, creio que a Juve vença. Vitória é gol no HT, não sei se me agrada muito, mas o mercado que eu mais vou estar buscando aqui é pra Juve marcar o primeiro gol, ou seja, mais de 0,5 gols para a Juve e a Juve marcar o primeiro gol do jogo numa odd 1,60 é o que mais me agradou nesse jogo entre Juve e Fiorentina, beleza? Bom, 16h45, campeonato francês, a gente tem Lyon e Lens, jogo válido pela 23ª rodada do campeonato. O Lyon que vem numa ascensão muito grande mesmo, tá em 9º colocado, com 22 jogos, 9 vitórias e 8 derrotas. Isso se dá essa posição dele por essas 8 derrotas que ele teve no começo do campeonato, então tá num momento muito bacana o Lyon agora. Enfrenta o Lens, recebe o Lens em casa, que tá ali brigando com o Marseille pela 2ª colocação, o Marseille que venceu e acabou passando no número de vitórias e gol marcados, tá? Então assim, vamos ficar de olho aqui nesse jogo, é um jogo muito bacana mesmo, tá? Os últimos, se a gente puxar aqui, ó, nas últimas 10 partidas o Lyon não perdeu em 5, ou seja, ele vem muito bem e vem marcando 2 ou mais gols nas últimas 6 partidas. Atenção a esse ataque do Lyon que tá muito bacana, tá? Porém, ele recebe o time do Lens, que é um time que nas últimas 10 partidas não perdeu em 9, ou seja, tá 9 jogos sem perder e acabou marcando gol em 8 delas, tá? Os últimos confrontos entre eles são confrontos com uma pequena superioridade a favor do Lyon, tá? Então tivemos 1-0 pro Lens, tivemos um empate, tivemos uma vitória do Lyon, um empate e mais uma vitória do Lyon, beleza? Então assim, é um jogo, se a gente puxar aqui, tivemos 1-1, 2-1, 1-1, 2-2, o único jogo que não bateu ambas marcam foi o último jogo deles, que foi 1-0 pro Lens, tá? Então assim, é um mercado que eu vou ficar de fora na vitória de alguém, vou ficar de fora na dupla chance, porém, vou estar buscando o ambas marcam aqui, odd 1,70 é o que mais me agrada para esse jogo do Lyon, fechou? 16h45, voltando para a Itália, a gente tem o líder do campeonato, Napoli, recebendo a Cremonese em casa, tá? Também jogo válido pela 22ª rodada do campeonato. Napoli, melhor visitante, melhor mandante, o melhor time do campeonato até o momento. Que campanha maravilhosa do Napoli, tá? Não lembro se eu já cheguei a falar para vocês, porém, o Napoli, se manter essa média de vitórias em casa e fora de casa, pode ser o time que mais pontos vai ter num campeonato italiano desde a época da Juve em 2006, tá? Que passou dos 100 pontos. Então o Napoli caminha a passos largos para bater esse recorde aí da Juventus, beleza? Então assim, se a gente der uma puxadinha aqui no apoio que a gente tem, o Napoli tem uma média de gols de 2,43. É um ataque fulminante, tá? Victor Osimhen jogando um bolão, artilheiro do campeonato, fazendo gol em todos os jogos e
tem uma defesa muito sólida, uma defesa que sofre menos de um gol por partida, beleza? Enfrenta a Cremonese, que é pra mim o pior ataque da competição, é o pior mandante e o pior visitante, tá? Tem 10 jogos fora de casa, não ganhou nenhum ainda, vem de 5 empates e 5 derrotas. Ela e o Hellas Verona, as duas piores equipes do campeonato, tá? Enfrenta o Napoli, que é o melhor mandante e o melhor visitante. É brincadeira essa campanha do Napoli, beleza? Os últimos confrontos entre eles são confrontos válidos por muitos gols, tá? Tivemos um 2-2, um 4-1, então é confronto pra estar muito pegado. Esse jogo aqui foi um jogo válido pela Copa, onde o Napoli poupou alguns jogadores e acabou sendo eliminado pra Cremonese, tá? O Napoli tá com prioridade no campeonato italiano, não tem como. Vitória do Napoli muito esmagada, over 1,5 muito esmagada, então vamos estar buscando o mercado de over 2,5 gols. O Napoli muito superior e quando joga em casa tem uma média de mais de 3 gols por partida. Então, over 2,5 gols, ó, de 1,44, espera o jogo começar, leva pro ao vivo, vai dar aquela valorizada muito rápido no jogo. Fechou? Bom, e por último, pra gente estar encerrando os jogos que eu acabei separando de domingão, temos Villarreal e Barcelona. Villarreal que recebe o Barcelona, jogo válido pela 21ª rodada lá na Espanha, tá? O Barcelona, líder do campeonato, acabou passando o Real Madrid e abrindo bastante pontos de vantagem nessas últimas rodadas, tá? Viaja como visitante com uma melhor campanha para enfrentar apenas o 6º colocado, que é o Villarreal, que como mandante tá muito bem no campeonato. Então assim, se vocês lembram, teve um jogo entre Barcelona e Villarreal, que foi esse jogo aqui pela Copa, que foi o jogo onde o Villarreal acabou eliminando o Barcelona. Perdão, me engano. Foi um jogo onde o Villarreal abriu o placar e o Barcelona acabou virando 2-1. Foi esse jogo aqui, tá? 2-1 pro Barcelona. Porém, todos os jogos entre eles são jogos para bastante gols, tá? O Barcelona ele vem numa média muito boa de gols, média de 2,10 gols por partida. E tem uma defesa muito sólida que sofre apenas 0,35 gols. Então, muita atenção nisso aí. Tudo se dá a esse grande crescimento do Barça nas últimas rodadas. Ele vem de 5 jogos, 5 vitórias, tá? Perdão. 5 não. Nos últimos 10 jogos são 10 vitórias, tá? Ele ganhou as 10 últimas partidas. É impressionante essa campanha que o Xavi tá conseguindo com o Barcelona nessa metade de final de temporada aí, 22-23, tá? Já o Villarreal é um time que nas últimas 5 rodadas, ele vem de 4 jogos sem vencer, tá? 5 rodadas, 4 jogos sem vencer. E tá cedendo bastante gols quando recebe jogos em casa. Então não tem pra onde a gente correr. Vamos estar buscando aqui a vitória do Barça na odd 1,75. Barça muito consistente, sem desfalques pra amanhã. Vai ser uma pancada absurda, fechou? Bom, acabei separando aqui também 3 joguinhos extras pra gente estar dando uma olhadinha, tá? Joguinho pra gente tá falando um pouquinho mais rápidos entre eles, tá? 3 horas da tarde, Sporting e Porto se enfrentam pelo campeonato português, tá? O Sporting, que é o 4º colocado, recebe o Porto, que é o 2º colocado. E assim, um jogo muito bacana, um jogo pra gols, um jogo pra gente tá levando pro ao vivo, tá? Mas já vou deixar aqui pra vocês, o ambas marcam no jogo de Sporting e Porto, mas vamos tá levando no ao vivo, tá? 6 horas da tarde, pelo campeonato carioca, a gente tem Fluminense e Vasco, tá? Fluminense, 3º colocado, recebe o Vasco, 6º colocado, o Vasco, que no começo do campeonato começou jogando com os times de reserva e ele que tava na Florida Cup fazendo amistosos, treinando o seu time titular, já vem agora num time bem bacana, num time de ascensão muito bacana. Pedro Raul desencantou no campeonato. Também separei esses 3 joguinhos pelo mesmo motivo. Vamos levar para o ao vivo, mas vamos estar buscando o mercado de ambas marcam nesse jogo ó, de 1,95, tá? Bacana também, Fluminense e Vasco da Gama. E 7 horas da noite a gente tem São Paulo e Santos, o clássico Sansão aqui do Campeonato Paulista, tá? São Paulo, líder do seu grupo, recebe o Santos no jogo no Morumbi, que é o 3º colocado. O Santos que venceu na rodada passada, sofreu pra caramba, mas venceu com um gol de cabeça aí no finalzinho. Então o Santos que precisa da vitória pra estar encostando ali em Bragantino e Inter de Limeira e tá classificando, tá? Os últimos jogos entre eles são jogos marcados de gols, tá? 1-0 pro São Paulo, tivemos um 2-1, tivemos um 3-0, 1-1. Então, pela necessidade, eu vejo o time do São Paulo um pouco acima, até porque essa precificação de odd 1,75. Mas pela necessidade do Santos de quando jogar no Morumbi, de fazer um belo resultado, vou estar buscando ambas marcam também odd 2, tá? Por que eu separei esses 3 jogos aqui pra vocês? Deixem um bingo pra amanhã domingão. Ambas marcam nos 3 jogos, vai estar pagando odd 10 nesse bingo, então é um binguinho que eu deixei pra vocês aqui de jogo extra, beleza, galera? Bom, espero que estejam todos bem, excelente final de semana pra vocês, vamos pra cima, vamos pra forra, chama o Green, pelo amor de Deus. Hoje sabadão já começou daquele jeito, já tem uma tip lá que já bateu, então se você não tá inscrito, clica aqui embaixo, vem pro Telegram, vem pra forra pesada que nós estamos lá, fechou? Espero vocês lá, excelente final de semana, bom final de sabadão e excelente domingão, chama pra forra, vamos que vamos, pelo amor de Deus, fui, aquele abraço.